Glória a Deus. O Senhor nos ama, queridos. Ele tem provado o seu amor de muitas maneiras. Através da criação, através da preservação e, sobretudo, através do seu plano de salvação. A maior prova do amor de Deus foi o fato de Ele ter enviado seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar. Certa vez eu li uma literatura que tinha como título o seguinte: quem sou eu que um rei morreria em meu lugar? Quem sou eu que um rei morreria em meu lugar? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores amou tanto a cada um de nós que entregou a sua vida à morte, e uma morte agonizante, uma morte terrível, morte de cruz, para nos dar a salvação. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque nós éramos bons. Ele não morreu por nós porque temos boas obras, porque temos algum mérito, mas justamente porque estávamos perdidos, porque estávamos no pecado, porque não tinha nenhuma solução para nenhum de nós. Foi justamente por isso que Ele morreu, porque Deus amou o mundo, e amou a mim, amou a você, de uma maneira incomparável, infinita, sacrificial, um amor que ninguém pode igualar. Glória a Deus por isso. Amados, nesta noite, temos lido um texto no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 em diante, que vai servir como base introdutória para o nosso estudo nesta noite. Nós estamos em um período bem especial, período em que alguém chama de a festa da democracia, período de campanha eleitoral, e muito em breve, no dia 7 próximo de outubro, estaremos escolhendo nossos representantes para o poder executivo e legislativo, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E a Bíblia, como manual de nossa regra de fé e prática, nos fornece alguns princípios, algumas dicas, algumas orientações de como nós devemos proceder diante destes pleitos que a nação brasileira enfrenta periodicamente. Portanto, o título do nosso estudo para esta noite é O Cristão e a Responsabilidade Eleitoral. Título do nosso estudo: O Cristão e a Responsabilidade Eleitoral. Nós somos cidadãos dos céus, graças a Deus. Fomos comprados pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma pátria celestial, aguardamos o retorno do nosso Rei Jesus, para um dia habitarmos com Ele para sempre. Mas nós temos o privilégio de sermos cidadãos de duas pátrias. Nós também somos cidadãos aqui da pátria terrestre. Enquanto estamos aqui, nós temos deveres sociais, nós temos deveres políticos, nós temos deveres jurídicos, nós temos deveres e direitos, porque como cidadãos também da terra, nós nascemos dentro de um estado, dentro de um país, nós temos nacionalidade, nós temos naturalidade, nós temos cidadania e, portanto, também temos direitos e temos deveres. Nós estamos tanto sujeitos à lei de Deus, como também às leis dos homens. E precisamos, como cidadãos destas duas pátrias, seguindo o manual máximo de nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, sabermos como nos conduzir em todas as áreas de nossas vidas. Portanto,
queremos abordar este tema, o cristão e a responsabilidade eleitoral. Nós poderíamos ter escolhido uma abordagem maior, o cristão e a política, por exemplo. Mas, dado o pleito que temos pela frente, resolvi refinar a pesquisa para direcionar para este momento. Tomamos como base Deuteronômio 17, versículo 14 em diante, e eu quero reler com os irmãos o verso 14 e 15. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. O versículo 14 do capítulo 17 de Deuteronômio nos diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Leiam comigo, juntos comigo, em uma só voz, o versículo 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Este livro de Deuteronômio, queridos, ele contém os últimos discursos do profeta Moisés para o povo de Israel, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés estava vivendo o seu último mês de vida, os seus últimos dias aqui na terra. E Josué, o seu sucessor, seria o líder que iria conduzir Israel, guiar Israel para tomar posse da terra de Canaã. Eles estavam acampados próximo ao rio Jordão, nas campinas de Moabe. No deserto de Parã, havia algumas adjacências ali, perto do mar de Suf, o mar salgado, perto do mar morto. E diante daquele contexto em que logo em breve eles haveriam de possuir a terra que Deus havia jurado, havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, havia prometido aos seus antepassados, Moisés então concede-lhes as últimas instruções de como deveriam se comportar, como deveriam viver nessa terra, quando eles tomassem posse da terra. Inicialmente, quando eles tomaram posse da terra, eles não se organizaram muito bem politicamente. Eles não estabeleceram governo central, nem mesmo governos regionais. Cada cidade era liderada por um grupo de anciãos, não havia um governo central. E logo eles se desviaram do caminho, logo apostataram da fé, adoraram falsos deuses e atraíram sobre si as investidas dos inimigos. O povo entrou num ciclo vicioso. Primeira fase do ciclo, o povo pecava. Depois que o povo pecava, vinham os inimigos e os oprimiam. Quando eles estavam oprimidos, se arrependiam e clamavam a Deus. Quando clamavam a Deus, então Deus levantava um juiz, e esse juiz libertava o povo e o salvava. Enquanto o juiz vivia, o povo obedecia. Quando o juiz morria, voltava tudo de novo. É porque não tinha um governo forte, não tinha um governo central. Esta foi a fase do período dos juízes. Durante 326 anos, sob o comando de pelo menos 15 juízes, o povo de Israel viveu neste ciclo vicioso, sem um governo central forte, sem um governo organizado, eram vítimas dos saques dos seus vizinhos, e facilmente eles entravam pelo caminho do pecado e da idolatria, pelo caminho da anarquia, fazendo tudo o que viesse na sua cabeça. Quando você lê no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículo 1 e outros versos
você vai ver um seguinte destaque: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que entendia, ou seja, o que vinha no seu pensamento. Cada um fazia conforme entendia. Ou seja, não tinha um governo forte, então eles faziam as coisas que imaginavam fazer. Isto é o que dá com a anarquia. Quando existe um grupo, quando existe um povo sem liderança, quando o povo não tem líder forte, o povo perde os freios, vira anarquia, vira desordem, vira bagunça. E aí gera uma insegurança social, instabilidade, crimes hediondos são cometidos, pecados terríveis, e acontecem as invasões dos bárbaros. Nós precisamos, portanto, de um governo forte. Durante a Bíblia, nós não temos um governo democrático. Depois da fase do período dos juízes, Deus previu, através de Moisés, que eles haveriam de escolher uma das formas mais comuns na época de liderança, a monarquia. Haveriam de escolher um rei, alguém para reinar. Esta era a forma comum. Eleger um rei, e o rei tinha caráter vitalício. Um rei reinaria por toda a sua vida no trono, e o seu trono deveria passar de geração em geração naquela família. Esta era uma previsão. As nações vizinhas tinham reinos. Ninguém conhecia o processo democrático. E durante toda a leitura da Bíblia, você não vai ter um governo no sistema democrático como nós temos hoje no Brasil. Era monarquia ou domínio de algum império. Sempre um domínio absoluto ou totalitário. Mas ainda nos tempos bíblicos, no século 6 a.C., século 5 e 4 por aí, lá na Grécia Antiga, os gregos começam a pensar em democracia. E eles são os primeiros a pensarem no sistema de governo democrático. E o sistema democrático é criado justamente em Atenas e em Esparta. Eles então, os cidadãos gregos de Atenas e de Esparta, depois são imitados por outras cidades gregas, eles próprios escolhem os seus líderes, os dirigentes, os regentes de suas cidades. Eles próprios votam e escolhem os seus líderes. Elegem periodicamente, se reúnem na ágora para discutir os problemas sociais das cidades. E assim, na Grécia Antiga, surge o sistema democrático. Depois disso, nós vamos ter um outro povo que vai trazer uma grande contribuição para o mundo: os romanos. Os romanos, no século II, eles começaram a se erguer como o maior império do mundo, no século II a.C. E eles conquistaram a Grécia. Ao conquistarem a Grécia, eles absorveram a sabedoria grega, absorveram a filosofia, as artes, as ciências, o conhecimento e os princípios democráticos. Mas os romanos legaram para o mundo algo que ultrapassaria tudo: um sistema jurídico, em que eles tinham leis para o Estado e leis para os cidadãos. Foi um sistema especial, o sistema jurídico. E o sistema de direito dos romanos, o ordenamento jurídico romano, ficou como modelo para todos os tempos no mundo inteiro. Isso porque, diferente dos demais povos, que geralmente o direito se confundia com a religião, os romanos faziam distinção. Eles tinham direito civil especialmente para cuidar das pessoas. Tinham direito voltado para o Estado, especialmente para cuidar das questões estatais. Portanto, um ordenamento jurídico altamente desenvolvido que iria direcionar o mundo, influenciar o mundo posteriormente. Mas o mundo demorou muito a entrar no sistema democrático. Foi a partir do século
12, quando lá na Inglaterra o rei João Sem Terra impunha pesados tributos aos lordes, que os lordes da Inglaterra se reuniram, redigiram uma carta magna, em que exigiam que lhes fossem assegurados os direitos da propriedade. Com isso começou a ideia de Constituição, começou a ideia da restrição dos poderes e dos direitos do rei, e de dar mais poder, liberdade e participação ao povo. Porém, duas outras nações haveriam de contribuir como nunca para que a democracia se estabelecesse no mundo. A primeira foram os norte-americanos, ao proclamarem a sua independência no final do século XVIII. Eles redigiram uma Constituição com apenas, salvo engano, 7 artigos, que continuam os mesmos até hoje, com apenas 12 emendas constitucionais. E eles se tornaram um modelo de democracia para o mundo. Depois dele, os franceses, ao promulgarem a Revolução Francesa, defenderam 3 princípios: o princípio de liberdade, o princípio de igualdade e o princípio de fraternidade. Com eles nasceu a ideia dos direitos humanos, dos direitos de todo cidadão, de todo homem, e marchando assim para o desenvolvimento de um sistema democrático no mundo. Hoje nós, o Brasil, somos um país que é governado sob o sistema democrático. Nós somos chamados de Estado Democrático de Direito. O que é um Estado democrático de direito? O Estado é o ente federativo que representa o seu povo. O Estado é um ente jurídico que representa a sua nação, que tem autoridade de representação da sua nação. Democrático, porque o governo desse Estado, ele é gerido direta ou indiretamente pelo povo. Todo poder, diz a Constituição, já no seu artigo 1º, todo poder emana do povo, e é exercido pelo povo e para o povo, através dos seus representantes legais, devidamente constituídos. E por que ele é um Estado democrático de direito? Porque a maior autoridade do Brasil não é o presidente da República, não é a presidente do Supremo Tribunal Federal, não é o presidente do Congresso Nacional, não. A maior autoridade do Brasil são as leis. Nós vivemos, como dizia o presidente Michel Temer, há alguns meses atrás, alguns tempos atrás, ele dizia: nós vivemos sob o império das leis. Existe uma autoridade absoluta a que todos nós estamos submissos, e esta autoridade se chama a lei. Pois bem, nós temos o privilégio de vivermos num país que está sob a égide do Estado Democrático de Direito. E nós temos a liberdade de escolhermos os nossos representantes através do voto. Deus estabeleceu alguns critérios de como nós, cristãos, servos de Deus, deveríamos exercer esse direito. Aqui no livro do Deuteronômio, ele diz que, em primeiro lugar, quando o povo de Israel quisesse um rei, deveria estabelecer um rei a quem Deus havia escolhido. E esse rei deveria ser dentre os seus irmãos, deveria ser um nativo da terra, deveria ser alguém que fosse israelita, alguém que fizesse parte das 12 tribos. Deus diz expressamente no versículo 15, não pode ser um estrangeiro. Por isso, nenhum estrangeiro pode exercer cargos eletivos no país. Tem que ser um nativo, tem que ser um natural da terra, tem que ser um brasileiro. Tem que ser um brasileiro que tenha legítimos poderes políticos, tanto de voto como também de ascensão
política. Este é um princípio bíblico que entra no sistema democrático e que nós também exercemos. Alguém que é brasileiro, alguém que é do nosso povo. Nós temos vários candidatos a presidente da República, vários candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, vários candidatos ao Senado Federal, à Câmara Federal, deputados federais e deputados estaduais para ocupar a Assembleia Legislativa do Estado. Todos eles são brasileiros natos, todos eles estão dentro destes padrões. Mas observe uma coisa, o rei deveria ter alguns indicativos de Deus. O rei não poderia ser qualquer um. Há 2 reis que foram indicados no livro de 1º e 2º Samuel por Deus. O primeiro rei foi Saul. Quando Samuel encontrou-se com Saul, Saul estava procurando as jumentas do pai dele. Era um período em que o povo vinha da época dos juízes naquela coisa de teimar, de desobedecer, de pecar. Então o que Deus faz? Deus dá o governo que o povo merece. O que Saul estava procurando? Saul estava procurando jumenta. Saul era pastor. Pastor de quê? Pastor de jumenta. Pastor de burro. Pastor de burra. E Deus levanta esse homem, pastor de jumenta, para ser o primeiro rei de Israel. Quando o povo teima em desobedecer a Deus, Deus coloca no governo pastor de jumenta, pastor de burro, pastor de gente teimosa, pastor de gente que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que não sabe discernir o certo e errado, que chama o mal de bem e o bem de mal, o certo de errado e errado de certo, a luz de trevas e as trevas de luz. Pessoas que invertem valores. Deus tem permitido pastores de jumenta governando o Brasil nos últimos tempos. E esses pastores insensatos têm levado o nosso povo à derrota. O povo de Israel passou pelo mesmo processo. E foi aí que Deus ouviu as orações e o clamor do seu povo. E Deus levantou um homem, ungido de Deus, segundo o seu coração, chamado Davi. Apesar de Deus ter escolhido Davi, foi o povo quem ungiu o rei. Quando você lê em 2 Samuel capítulo 2, especialmente o versículo 4, você vai encontrar os anciãos de Judá ungindo Davi sobre a tribo de Judá. Passam-se então 7 anos. Você pula para o capítulo 5, versículo 3. E agora você encontra os anciãos de todo Israel, ungindo Davi, rei de Israel. E lá no Salmo 89, Deus vai dizer: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glória a Deus por isso. Deus deu uma nova oportunidade a Israel e levantou um homem para reinar, que se tornou modelo dos demais reis. A escolha de Davi foi mais acertada. Davi era pastor de ovelhas, era pastor verdadeiro, era pastor legítimo, pastor que enfrentava o urso, pastor que enfrentava o leão, pastor que enfrentava o gigante, pastor que enfrentava a batalha, pastor que antes de tudo se dirigia pela palavra de Deus. Era um homem que tinha princípios morais fortes, princípios éticos sólidos. Era um homem que zelava pela conservação da palavra de Deus. O Salmo o primeiro dos Salmos, é de autoria de Davi. E ele começa dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Glória a Deus por isso. Ele se tornou um modelo. Queridos, e nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de também escolhermos os nossos candidatos. Em Deuteronômio capítulo 17, Deus deu algumas dicas de como deveria ser este candidato, como deveria ser este homem que ocuparia o trono lá em Israel. E por consequência, ele traz aqui alguns princípios para nós também. Como escolhermos os nossos candidatos. Vejam só, na história do Brasil nós tivemos um imperador que amava muito a leitura da Bíblia. O imperador Dom Pedro II era um dos homens mais cultos do mundo. Talvez o rei mais douto do mundo. Dom Pedro II lia 8 horas por dia. Falava 11 idiomas, dentre eles hebraico, grego, árabe e arranhava ainda o latim. Arranhava o árabe e o latim, além de diversos outros idiomas. E ele lia a Bíblia todo dia. Ele dizia: a Bíblia é meu livro de cabeceira. Eu amo a Bíblia. Eu não sei como alguém não gosta de ler a Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias. Não é à toa que era um rei justo, simples e humilde. Quando os generais proclamaram a República do Brasil, eles estavam fazendo um ato covarde, expulsando um rei justo, humilde, simples e que tinha compromisso com a palavra de Deus, que não dera nenhum motivo para ser expulso do país. E aí a República do Brasil já começou errada, desde o começo. Nós temos visto a politicagem em toda a história, manchando a nossa história. Mas agora nós estamos vivendo um momento muito especial. O pastor Elinaldo, como um profeta de Deus, tem bradado aqui deste púlpito, dizendo que estes momentos que nós vivemos são cruciais, porque nós podemos eleger representantes que tragam de volta o antigo método de governo, um governo de viés comunista, marxista, socialista, que apesar de várias investiduras sociais que trouxeram benefícios sociais, tem labutado por destruir a família brasileira e os valores morais. Ao longo destes 30 anos, o poder do mal se instalou em nosso país de uma forma avassaladora, destruindo princípios morais, aumentando a corrupção, corroendo os valores básicos da sociedade, buscando destruir a família brasileira. Isso é tão trágico, porque são várias investidas cotidianas, através de livros didáticos, através de apresentações culturais, através da mídia, através do plano de governo, para destruir as crianças com a implantação de ideologia de gênero, com a aprovação agora pelo CNJ e pelo STF do casamento de pessoas do mesmo sexo e outras barbaridades que contradizem a palavra de Deus. Como votar? Nós precisamos ter alguns fundamentos. Quais são os nossos fundamentos? Os fundamentos que nos dão base para nós escolhermos. Em primeiro lugar, amados, o fundamento máximo dos cristãos se chama Bíblia Sagrada. Quem tem este fundamento?
Glória a Deus. Levanta a sua Bíblia, dê um glória para Jesus aí. Glória a Deus, aleluia. Este livro, amados, é o manual de regra de fé e prática. E a base deste manual está lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Na versão atualizada está escrito: porque toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para a educação, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus, o adolescente de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, seja instruído e seja equipado, habilitado, preparado para toda boa obra. Você tem um manual que faz a diferença em nossa vida. Este é o primeiro fundamento, primeira base fundamental. Segunda base, a moral cristã. Você sabe o que é moral? A moral é um sistema presente na vida de um povo, em que esse povo tem princípios daquilo que é certo ou errado. Segundo os costumes e práticas do povo, o povo aprova o que é certo ou errado. Isso é moral. A moral não está escrita, a moral não está codificada, a moral não está no livro, não está no código. Não, a moral está na vida da sociedade. Coisas que nós, como sociedade, aprovamos como certo e como errado. E o segundo fundamento é a moral cristã. Onde está a moralidade cristã? O que é moral e o que é imoral? Moral é aquilo que é certo. Imoral é aquilo que é errado. Antigamente alguém pensava que a imoralidade era apenas coisas relativas a atos sexuais. Não! Imoralidade é tudo aquilo que transgride o que é certo. É tudo aquilo que é errado. Portanto, ter relações sexuais ilícitas é imoral. Andar mal vestido na rua é imoral. Andar adulterando é imoral? Mas também é imoral mentir. Mentir é imoral. Caluniar é imoral. Injuriar é imoral. Dizer palavrões é imoral. Sonegar impostos é imoral. Ser velhaco é imoral. Sujar seu nome no SPC é imoral. Passar a perna no irmão, dar trambique no próximo é imoral. Certo? Comprar e não pagar, botar uma pedra em cima, ser cara de pau, que só olha de peroba para deslizar, isso é imoral também. Ser corrupto também é imoral. O jeitinho brasileiro também é imoral. Se aproveitar da fraqueza alheia também é imoral. E votar em corrupto também é imoral. Então, a moral cristã é a segunda base. Terceira, os bons costumes. Os bons costumes estão ligados à moral. Tem coisa que não está codificada na lei. Não está dizendo como é que você deve se vestir, como é que você deve andar, mas a moral pressupõe que uma pessoa de bem se veste bem, não anda pelada no meio da rua, não anda fazendo certas coisas, não anda mentindo, não anda trapaceando, não anda fazendo certas coisas. Preserva-se os bons costumes. Os bons costumes não podem estar codificados, mas eles estão presentes na moral. Uma pessoa de moral é uma pessoa que tem bons costumes. Uma pessoa imoral é uma pessoa de maus costumes. Quarta base, o direito. O direito brasileiro, ele nos dá base para que nós possamos viver uma vida de boa conduta em sociedade. Eu quero pular algumas coisas aqui para falar de alguns princípios que devem nortear o nosso voto. Esses princípios cristãos são chamados de valores. Mas o primeiro princípio que eu quero destacar aqui para o voto é a fé. Hebreus capítulo 1, versículo 1,
ele nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem, ou a firme convicção de fatos que se não veem e a prova ou a certeza das coisas que se esperam. Fé é crer no invisível. Fé é ter esperança nas promessas de Deus. Fé é você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, santa, imaculada e perfeita. E que o que está escrito nela é a verdade, e isto deve nortear a nossa vida. Tudo começa por aí. Você é uma pessoa de fé, uma pessoa que crê na Bíblia, que crê em Jesus. Glória a Deus por isso. Partindo da fé vem o restante. Porque se você não tiver fé, cai tudo. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, cai tudo. Certa vez eu tinha iniciado um curso de mestrado em teologia lá em João Pessoa, não terminei, eu estava ainda no 3º mês, e o reitor da universidade, era uma faculdade presbiteriana, o reitor veio lá dos Estados Unidos para nos dar aula de filosofia. Era só obreiros, presbíteros e pastores naquele curso teológico, todos bacharéis em teologia, estávamos começando o mestrado, e ao sentar diante de nós, ele faz uma pergunta bem simples. Ele perguntou, olha, era só pastores e presbíteros, o menor grau era presbítero, e ele pergunta para todos nós assim: vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês creem? Todo mundo disse, claro, nós cremos. Vocês creem que a Bíblia é a palavra inspirada, inerrante, infalível, que não tem erros? Ele insistiu, nós dissemos sim. Disse, muito bem, porque vocês não crerem, se tivesse alguém que não cresce, deveria logo sair deste curso. Esse curso é para quem crê na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você tem fé e crê na palavra de forma plena, os demais valores eu posso citar. Quem não tem, não serve, mas quem tem fé na palavra, então aceita o restante. Valores que você deve levar em conta no seu voto. Em primeiro lugar, o valor da vida. Em primeiro lugar, o valor da vida. Logo no caput do artigo 5º da Constituição Brasileira, a vida é exposta ali como um dos direitos fundamentais, o primeiro dos direitos fundamentais. O nosso direito brasileiro, ele tem o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio norteador. Mas não pode haver dignidade da pessoa humana sem vida. O direito só começa com a vida. Então a vida é o direito básico, primário. E no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o 6º mandamento da lei de Deus, da 2ª tábua, bem curtinho, ele diz assim: não matarás. Este é o valor da vida. A vida é preciosa demais. Todos nós somos proibidos do homicídio. Todo mundo é proibido. Porque ela é um valor absoluto, inegociável. Muito bem, não matarás. Não matar nenhum ser humano. E aí aqui vem uma questão ligada a isso, a questão do aborto. Se nós somos favoráveis à preservação da vida, vamos preservar a vida apenas de quem já nasceu e do nascituro, e daquele inocente que está no ventre da mãe, que ainda está lá no ventre materno. Ele também merece nascer? Será que ele também merece viver? E como é que alguns cristãos têm coragem de votar em candidatos abortistas, de votar em partidos que têm no seu escopo, na sua base, nos seus fundamentos, o aborto, que promove o aborto escancaradamente? Como é que um cristão, guardando os mandamentos, valoriza a vida, não valoriza a vida do feto? Quem é o seu candidato? Quem são os seus candidatos? Quais são os valores? Os valores deles são abortistas? São pessoas que defendem a eutanásia, que alguém que está numa fase terminal seja morto antes do tempo? Esse tipo,
Então, olhe para o seu valor, olhe para o seu princípio. Segundo valor, o valor da família. O valor da família, logo no capítulo 3 de Colossenses, versículo 18 a 21, Paulo dá instruções para o marido, para a mulher, para os filhos. Ele instrui toda a família, uma família com pai, com mãe, com filhos. A família bíblica é uma família que é formada por marido, homem, por esposa, mulher, fêmea, e por filhos. Não é família de pares iguais. Não. Esses tipos de famílias abomináveis que os nossos líderes políticos e o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Injustiça estão promovendo. A família, o modelo de família bíblica é a família tradicional. Merecem glória a Deus por isso, irmãos? Terceiro princípio, o princípio do matrimônio. Em quem você vota? Em quem defende casamento de pessoas do mesmo sexo? O matrimônio bíblico, de acordo com Hebreus 13:4, ele deve ser imaculado. E de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e Gênesis capítulo 2, versículo 24, e Mateus capítulo 10, versículo 4, e Marcos capítulo 10, versículo 2 a 9, de acordo com estes textos, o casamento bíblico é de macho e fêmea. Não há espaço para dois machos, nem para duas fêmeas. Queridos, relações homossexuais existem há milhares e milhares de anos. Relações homoafetivas. Mas é neste último século, onde a iniquidade atinge um nível alarmante, em que as pessoas querem sacralizar, como casamento, uniões homoafetivas. Quem quiser viver em união homoafetiva, vive a sua vida, a sua escolha. Mas isso não é casamento. Não pode. Casamento é algo sagrado. É algo instituído pelo Criador entre macho e fêmea. E essa inversão de valores é tão grande que quem combate isso é chamado de homofóbico. Não, eu tenho amigos gays. Tive amigas lésbicas, trabalhei, estudei com pessoas assim, fizemos trabalho juntos, andamos juntos, viajamos juntos. Sempre nos respeitamos, não se trata disso. Nós não somos homofóbicos, nós amamos essas pessoas. Mas nós não podemos concordar que a abominação, da desolação, que essas coisas abomináveis prevaleçam e ainda tenha crente votando em gente desse tipo. Só a graça. Casamento deve ser heterossexual, um homem e uma mulher. Monogâmico, só um para uma mulher, só uma para um. É indissolúvel até que a morte os separe. Quarto princípio, o princípio da identidade. Gênesis 1, 26, 27 diz que Deus nos fez sua imagem, na conformidade da sua semelhança, criou o macho e a fêmea. Você nasce como imagem de Deus macho, você nasce como imagem de Deus fêmea. Como é que alguém diz que você nasce sem sexo? É um gênero indefinido. Está trazendo confusão na cabeça das crianças e difundindo heresias no mundo estudantil e nas faculdades. Há uma casta maligna nas faculdades, nos centros universitários, nas escolas, difundindo essas malditas ideologias, confundindo a identidade. Mas você, crente, você tem identidade. Se você nasceu macho, você é macho, você é homem. No dia que nasceu, que sua mãe perguntou, o que foi? Alguém disse, sou um homem.
Ou se você é mulher, nasceu fêmea, no dia que você nasceu, alguém disse, foi uma mulher. Você já nasceu definido, você já nasceu identificado. E nessa identidade, você é a imagem do Deus vivo aqui na terra. Não deixe Satanás lhe confundir. Nem vote em quem Satanás guia dessa forma. Quinto princípio, o princípio da propriedade. Vou falar muito rápido. Está previsto em Êxodo 20, versículo 15, não furtarás. Esse princípio vai além. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 13, que quem não quiser trabalhar também não coma. Foi difundido aqui os benefícios sociais que dá de graça sem nada se cobrar para o povo. Quem recebe coisas de graça sem ter dever a cumprir não valoriza. E aí nós estamos criando gerações de pessoas preguiçosas, acomodadas, mal acostumadas, que quanto mais recebe, mais quer. Não quer trabalhar. Tem pessoas no interior procurando mão de obra, faltando mão de obra porque o camarada recebe um Bolsa Família, vai tomar cachaça da esquina e não quer trabalhar. Tem muita gente mal acostumada. Queridos, princípio da propriedade. Esses movimentos que estão invadindo terras alheias, destruindo plantações, queimando tratores, cometendo crimes, invasão, destruição, dano aos patrimônios particulares, são bandidos que deveriam ser presos, mas que têm sido louvados e apoiados por esta corja que se instalou no poder brasileiro. E tem crente pensando desse jeito. Revise sua fé. Talvez você não esteja muito bem na fé. Revise, meu amado. Revise. Você ainda é crente de verdade? Você ainda crê na Bíblia? Revise. Sexto princípio, o princípio do bem comum. O bem comum que traz educação, que traz respeito, segurança e saúde. Eu nunca vi um país promover desenvolvimento sustentável, promover desenvolvimento social e econômico e aumentar a violência. Todos os países do mundo, onde existe desenvolvimento social, a violência cai. Eu fui escrivão de polícia civil. E um dado curioso é que lá na delegacia, as maiores ocorrências eram pessoas de grau de instrução baixo, abaixo do primeiro grau. Pessoas com segundo grau, pessoas com nível médio, com nível superior. Era raro cometer crime. Cometiam, mas era raro. Por quê? Porque a educação, ela muda a sua rotina de vida. Como é que um país como o Brasil disse que está crescendo em educação, está crescendo socialmente, várias pessoas saíram da miséria e se tornou um dos 10 países mais violentos do mundo, que mata pessoas como os países que estão em guerra? Isto é um contraste, é uma mentira desgraçada de que a sociedade não evoluiu. Pelo contrário, a sociedade está podre, a sociedade está doente, a sociedade está precisando de uma mudança, e uma mudança radical. É bom já ir se acostumando com isso, queridos. Glória a Deus. Precisamos de mudanças. Sétimo bem, princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Salmo 15 estabelece que Deus elegeu para morar em Sião aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que é contra a corrupção. Olhe para o seu candidato, ele é corrupto ou não? Tem gente apedrejando todo mundo, aliás, apedrejando o único candidato que não é corrupto, metendo pedra no único que não é corrupto, e querendo que um bandido que está preso lá em Curitiba, de uma estrela vermelha, seja solto. É uma inversão de valores terrível. Como é que você apedreja o que não é corrupto, que é ficha limpa, que não tem nada que desabone a conduta dele em toda a vida política, e depois apoia o da bandeira vermelha, mentiroso, o maior ladrão da história do Brasil, que assaltou a pátria junto com sua corja, e muita gente ainda quer votar nessa corja de bandeira vermelha.
Irmãos, para tornar o Brasil semelhante à Venezuela, se nós não orarmos e o Brasil não acordar, no próximo ano este Brasil virá uma Brasiluela. Sangue de Cristo em poder, nós não queremos que o Brasil seja Brasiluela. As cores do Brasil devem ser verde e amarelo, com a lista branca, com o azul, com as estrelas brilhando, e não com a foice, e não com a cor do sangue. A cor do sangue aqui, somente o sangue de Jesus para lavar os pecados do seu povo. Então vote com base na Bíblia. E ore para que Deus mande logo o seu Messias para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Jesus está voltando, queridos. Glória a Deus. Porque esses tempos são muito difíceis. E saiba em quem você vai votar. Nós não estamos aqui para dizer quem é, mas olhe para os princípios. Olhe quem defende os valores. Olhe quem defende os valores. E faça a escolha certa. Glória a Deus.